Então, nós estamos falando de um tema, nesse mês de setembro, muito pertinente para nós evangélicos, né? Muito pertinente porque nós sabemos, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23, que a oração do apóstolo é que nós fôssemos encontrados plenamente saudáveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus voltar, Ele quer encontrar uma igreja saudável, não só no espírito, né? Mas também na alma, que a alma para nós é como se fosse a nossa psique, são as nossas emoções, não é? E também no corpo. Por isso que a gente precisa de cuidar bem do corpo. O nosso corpo precisa ter saúde, o nosso espírito, que é a maneira que nós nos achegamos a Deus, da oração, da palavra, não é? Do jejum, nos quebrantando, buscando os dons, os frutos do Espírito. Mas nesse mês de setembro nós estamos falando muito da alma, né? A nossa mente, as nossas emoções, a saúde mental, porque é sabido, queridos, que principalmente agora depois da pandemia, e a semana passada a Valdirene falou sobre isso, que teve um adoecimento muito, um nível de adoecimento muito significativo na população mundial. Não só no Gama, não só no DF, não só no Brasil, mas a população mundial, um adoecimento terrível. Então, estima-se que no Brasil, atualmente, nós temos em torno de 12 mil suicídios por dia. E a nível mundial, em torno de 16 milhões de suicídios diários. Né? Desculpa, anual, eu falei dias, né? Desculpa, anuais. 12 mil anual no Brasil e 16 milhões no mundo. Então, vejo tanto de pessoas, vira e mexe, você fica sabendo, né? De uma pessoa que cometeu um suicídio, de uma pessoa que tirou a sua vida, de uma pessoa que por uma tristeza, como eu contei na chamada, né? Para esse setembro amarelo. Por que se criou o setembro amarelo? A gente falou lá da história do Mike, não é isso? Um jovem, 17 anos, que tirou a sua vida. Ele gostava muito de carros e ele próprio, ele era assim, muito criativo, tinha uma habilidade mecânica muito grande e ele reformou o seu carro, um Mustang, era uma relíquia, ele gostava muito de carro, pintou de amarelo, mas de repente ele foi achado morto na sua casa. Ele cometeu suicídio e a família, ninguém havia percebido o adoecimento emocional do Mike. Isso aconteceu lá em 1994, no mês de setembro, nos Estados Unidos, e de lá para cá, então, houve esse alerta para que venhamos a observar, tratar, orientar e também para que nós tenhamos esse cuidado de sermos todos nós vigilantes para ver se perto de nós não tem alguém que está com adoecimento mental, né? A saúde mental não está muito bem, tem alguém que está muito triste, dando algumas pistas, alguns sinais. Então, nós também vamos ser cuidadores de quem está próximo de nós. E dentro da igreja também. Por isso que o discipulado é importante. Você tem amigos de célula com quem você bate um papo. Você tem um discipulado. A gente tem vários momentos em que nós podemos estar observando a qualidade da saúde mental do nosso irmão e ajudando também. É normal passar por oscilações emocionais? Sim, é normal. E hoje exatamente nós vamos aprender sobre isso. Nós vamos aprender um pouquinho sobre a regulação emocional. Olha lá como é que a gente está em muitos momentos a gente está ali tentando equilibrar, né? Dando uma equilibrada, porque tem as emoções, tem a razão, e a gente se vê em uma dificuldade, em situações em que realmente as emoções, os sentimentos, a razão quer falar muito alto, e a gente precisa aprender um pouquinho, né, sobre isso. E o intuito das nossas palestras aqui na igreja não é aprofundar muito a nível, né, que uma pessoa que é ali, é profissional da área vai saber, mas a gente traz uma palestra a nível, vamos
vamos supor, de conhecimentos gerais, que todos nós precisamos saber, que todos nós somos capazes de entender, para a gente se autoconhecer e também poder ajudar o próximo que está ao nosso redor. Às vezes é um parente, é um vizinho, é alguém da igreja, é alguém do trabalho, a gente convive, né, circulando. Eu mesmo, nesse calor, a gente nem quer sair de casa, mas hoje eu precisei ir no comércio ali perto de casa. E olha, queridos, que ali a gente conhece muita gente. Então eu saí, fui ao comércio de manhã, né, Lu? De tarde eu fui de novo buscar uma roupa que eu levei para consertar, a gente se encontrou, e naquilo ali eu paro e converso com 2, 3 pessoas que a gente conhece. E dá para a gente observar como que está aquela pessoa que você conhece. Você pergunta como é que você está, e a família, né? Às vezes você pergunta por educação, como está a família? E a pessoa leva a sério. Ela vai dizer, não, a família não me está muito bem, eu estou com alguém doente, ou ela vai levar a sério, como é que você está? Ela vai levar a sério, ela vai te dizer como que ela está. Não é assim? E se ela tem a necessidade de dizer que ela não está bem, já é um sinal que você já começa a tentar. Aquela pessoa pode estar precisando de um ouvido amigo e de um abraço, pode estar precisando de um acolhimento, de um amparo, de um suporte emocional, porque ela está precisando de uma ajuda no momento em que tantas pessoas estão precisando realmente de ajuda. Não é isso, queridos? Muito bem. Então, regulação emocional. Deixa eu perguntar para você, alguém aqui já teve algo em sua casa desregulado? Já aconteceu de alguma coisa na sua casa ficar desregulado alguma vez? O que, por exemplo, já ficou desregulado lá na sua casa? Ah, deve ser aquela bombinha que fica lá, desregulou, né? Tá, o que mais que já ficou desregulado lá na sua casa? A máquina de lavar roupa? Desregulou, geral. O que mais que desregulou? Pais e irmãos. O que mais que já desregulou lá? O chuveiro. Aham. O que mais? Vocês não querem falar o que mais que desregulou, não. Tem gente que não quer falar. Fala, Alex, o que diz assim? O casamento já desregulou, o que mais que já desregulou lá? Muito bem. Então, partiu daqui e chegou lá. Às vezes, a alimentação desregulou? Sim. A saúde física, às vezes o coração, a pressão desregula, não é, queridos? Muita coisa desregula. Mas, olha, tem algo também que pode desregular, que são as emoções. Por isso que falar em regulação emocional é exatamente a gente entender um pouquinho o que são emoções, que nós vamos entender um pouquinho hoje, e como nós podemos aprender a regular as nossas emoções. A gente vai aprender a separar emoção de sentimentos e aprender que nós temos, sim, ferramentas que o próprio Deus, que nos criou. Não é assim quando você compra um eletrodoméstico, lá não tem um manual ensinando mais ou menos como é que usa, que regula a geladeira para ficar mais fria, mais quente, não é? O carro não vem com manual, né? Um eletrodoméstico geralmente vem com manual. Então, geralmente, o construtor, ele prepara um manual também, para regular bem, é ou não é? Nós também temos essa vantagem. Quando Deus nos criou, Ele nos mandou aqui para a terra e Ele nos dá ferramentas, Ele nos dá sabedoria para que nós possamos aprender a nos regular emocionalmente. Então, olha só, desde o ano lá, 400 a.C., teve um filósofo chamado Sócrates, que ele dizia o seguinte: conheça-te a ti mesmo. Ou seja, é sabido que é muito importante você se autoconhecer. Porque quando a gente se autoconhece, a gente consegue fazer uma regulagem, uma regulação melhor. É ou não é? Quando você conhece qualquer produto, você sabe manejar bem aquele produto. Às vezes, nós mesmos não conseguimos nos conhecer. Então, é um conselho dos antigos. Antes de Cristo,
Sócrates já dizia que nós deveríamos nos conhecer. E a sociedade está mentalmente adoecida. Atualmente, o contexto familiar, disfuncional, que nós já sabemos, né? E lá no Brasil, como nós falamos, no Brasil, 12 mil e no mundo, 16 milhões de suicídios por ano, né? E o Brasil lidera o ranking na América do Sul de diagnósticos de transtornos de ansiedade, depressão, que são os dois principais causas de suicídio, que eleva essa taxa de suicídio, né? Então, os principais causas de suicídio são os transtornos de depressão e bipolar. Então, queridos, olha só, quando nós queremos fazer uma boa regulação emocional, nós precisamos lembrar que a saúde mental, ela vai ser essencial. Mas se nós estamos adoecidos, né, nós, que eu digo no contexto universal, a população, a sociedade está uma sociedade adoecida por um contexto histórico, social, por um contexto familiar, por um contexto diverso que nós tivemos, ainda mais agora após uma pandemia. Tudo isso vem trazendo um nível de ansiedade, de insegurança, de tristeza, de traumas, de dores, muito intenso que toda a população está passando nesse momento. Tudo isso traz um sofrimento, traz frustrações, traz ansiedade, não é? E todas essas perdas que se teve mundialmente falando, traz um sofrimento não somente individual, mas a nível do coletivo também. É um sofrimento coletivo que atinge a sociedade como um todo, né? E isso, a dor de uma pessoa lá do outro lado do mundo, ela também toca a nós aqui na América do Sul, né? Isso aconteceu, por exemplo, agora, a comoção mundial pela perda da rainha Elizabeth III, né? Nós estamos aqui, a gente nunca, talvez foi à Europa, a gente nunca teve contato nenhum, mas sabemos que mesmo idosa, mas o falecimento dela é algo que traz uma comoção devido à função social que aquela pessoa teve. Então, quando se fala, olha, várias pessoas estão morrendo, não se tinha um remédio, não se tinha uma vacina, né? Mães perdendo filhos, famílias perdendo pai, perdendo mãe, tudo isso trouxe uma comoção muito grande, uma tristeza, uma angústia muito grande, porque nós nos víamos o quê? Impotentes diante de um problema muito grande. Então, isso faz com que a população humana, todos nós sofrêssemos tanto com a pandemia. Sem falar o medo eminente de que tal mal chegasse até a nossa casa também. Então, isso é muito constrangedor. Então, a saúde mental é saber lidar com esses desafios da vida, né? Como as frustrações, as perdas, a ansiedade, tudo isso que nós todos vivemos no dia a dia de forma inteligente. Então, nós temos um componente nosso chamado inteligência emocional, que é simbolizado por QE, que significa coeficiente de inteligência, que ele nos ajuda na regulação emocional. A inteligência emocional, ela vai andar junto com essa regulação emocional. Ou seja, eu tenho uma inteligência, né? Eu consigo gerenciar, a partir do momento também que eu tenho certas ferramentas, e eu vou usar essas ferramentas corretamente, eu vou, com habilidade emocional, eu vou gerenciar o meu quadro de ferramentas. E aquele RE, a gente vai considerar a abreviação, né, de regulação emocional. Então, a minha regulação emocional, ela evita comportamentos disfuncionais e indesejáveis. Pessoas que assumem que no caso, né, passaram por traumas, perdas, frustrações, que têm crenças limitadoras, essas pessoas podem desenvolver grandes distúrbios psicoemocionais. Então, tem uma causa, tem uma origem. Às vezes, a pessoa tem uma doença emocional, não é porque ela quer. Ela se comporta daquela maneira, não é porque ela quer. Ela teve um trauma, ela teve, às vezes, um histórico familiar, ela teve um comportamento aprendido também, porque o nosso comportamento, queridos, em parte ele é herdado, em parte ele é aprendido. Então, o comportamento, mas é porque ele é bruto igual o pai, ela é passiva igual a mãe. Sim, alguns comportamentos são herdados.
parte do nosso temperamento, comportamento, ele é herdado e parte ele é aprendido, né? Então, se eu tinha um pai colérico, sanguíneo, explosivo, eu já herdo parte desse gene, dessa genética do meu pai. Mas eu convivi com meu pai também, que era explosivo. Então, como é que eu vou me comportar? Eu vou me comportar de forma explosiva, à semelhança daquele meu pai biológico. Faz sentido para vocês isso? Faz, não faz? Porque nós somos o quê? Frutos de um meio social que nós estamos, né? Então, além desse comportamento aprendido, né? Mas a pessoa sempre, ela vai pela parte melancólica. Ela sempre chora muito, se mostra muito frágil, tem as emoções muito, muito frágeis, hipersensibilidade emotiva, né? Mas, às vezes, também ela herdou parte disso, do pai, ou da mãe, ou da avó, e ela também conviveu num contexto social dessa maneira. Então, esse comportamento ele vai ser reproduzido, né? Ela precisa conhecer, saber que essas emoções, elas têm uma função também. Toda emoção, ela tem uma função. A pessoa se comporta daquela maneira porque tem uma função, o comportamento tem uma função. Ela vai ganhar alguma coisa com aquilo, ela vai ter algum resultado com aquilo, por isso que ela se comporta daquela maneira. Por que a gente trabalha o mês inteiro? É para ganhar o quê? Né? Então, por que a gente vem para a igreja? Porque a gente quer orar, quer buscar a Deus, não é? Então, todo comportamento, toda emoção, ela também tem uma maneira, tem uma recompensa, tem um porquê, né? E assim, amados, a Bíblia chama essa regulação emocional de domínio próprio. É muito semelhante ao que nós temos lá em Gálatas 5:23, que fala dos frutos do Espírito Santo, que é um dos dons do Espírito, que é o domínio próprio. Então, o que é a regulação? É eu me conhecer, eu perceber as minhas emoções, saber um pouco dessas emoções. Daqui a pouquinho nós vamos ver um quadro de emoções, algumas escalas de emoções, e sabendo disso, a gente vai conseguir fazer uma regulação melhor das nossas emoções. Isso não é legal, gente? É top ou não é? Né? E aí a gente vai deixar de ser até os extremos, porque quando você fala que vai regular, porque regular, por exemplo, a geladeira, regular a geladeira, quer dizer, ela não vai ficar nem muito fria, nem muito quente, nem muito fria, ela tem que ficar numa temperatura adequada para os alimentos, não é assim? Regular o som aqui, por exemplo, esse som, se o som está bem regulado, ele não pode ficar nem muito alto, nem muito baixo. As emoções, a regulação emocional, é tipo isso, é como se fosse o tempero da comida. A comida não pode ser muito salgada e nem insossa, não é assim? As nossas emoções também. Você não pode ser hiper intenso nas emoções, né? Pilhadão, intenso assim, né? Hiperativo, mas também você também não pode ser aquela pessoa indiferente, pacato, fria, morna, indiferente com tudo. Não, tem que ter um equilíbrio. Por isso que naquela primeira imagem que nós colocamos, olha, a ideia é se ter uma regulação, é se ter um equilíbrio. Tudo na vida precisamos ter o equilíbrio, nas emoções também. Porque se a gente tiver as emoções desreguladas, vai tender para um estado patológico, doentio. Tanto a apatia, a tristeza, ela é doentia, como também uma pessoa hipereufórica, né, que hoje em dia é chamado hiperatividade, TDAH, né, aquela pessoa que não tem foco, que é muito intensa, que chega uma criança ou um adulto que chega no local, ele não consegue prestar atenção, e ele vai e volta, e alguém fala, ele não ouve, né? Hiperativo, ele também é patológico também. Ou seja, nem muito aquém, nem muito além. É necessário estar na regulação
correta, tá certo, queridos? E ali aquele versículo que eu já falei, 1 Tessalonicenses, 5:23, que fala que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo e que o nosso espírito, alma, quando se fala em alma na Bíblia, está sempre falando o quê? Das emoções, está sempre falando do psique, da nossa mente, não é? Fala de coração também na Bíblia, está falando de alma, coração, é a nossa psique, é a nossa mente. E o nosso corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo, queridos? Então, olha ali, eu coloquei emoções e sentimentos. Emoções e sentimentos são muito parecidos. A gente costuma até chamar tudo de mesma coisa, não é? A gente põe tudo no mesmo saco. Mas tem uma diferençazinha básica que a gente vai gravar o seguinte, olha só. As emoções, elas são praticamente algo instantâneo. É algo assim, que você reage de pronto, de inicial. Quando você tem alguma situação nova na sua vida, que você reage de imediato. Aquilo é uma emoção, né? Então, é algo que vem do seu corpo, dos seus sentidos, aquilo toca os seus olhos, aquilo toca a sua pele. Você vai ter uma emoção de alegria, é imediato. Agora, não dá tempo de você pensar, não tem filtro, é imediato, você tem uma emoção, né? Agora, os sentimentos é algo mais elaborado, é algo que você pensa, é algo que você passa, vamos supor, durante dias, meses e anos, que você elabora, é algo mais cognitivo. Mas quando a gente fala de emoções, acaba que a gente mistura tudo, não é? Mas há essa diferença de emoções e sentimentos. Sentimentos, é só você pegar ali o meiozinho da palavra, ó, mentos, é como se fosse mais ligado à mente, ao cognitivo aqui, ó. Você tem que ter uma elaboração melhor para você saber aquele sentimento que você vai guardar. O sentimento, por exemplo, amor, a fidelidade, a inveja, a compaixão, né? São coisas mais prolongadas, são mais a longo prazo que você guarda na sua vida, né? Esses também sentimentos, eles devem ser equilibrados também, né? Ah, eu amo hoje, amanhã eu odeio. Aquela pessoa assim, a pessoa é bipolar, né? É bipolar. Bipolar já é um transtorno de comportamento, né? Então, a pessoa tem um transtorno ela ama e odeia. Tem dia que ela chega na igreja, tem dia que ela fala comigo, tem dia que nem comigo ela fala, né? Então, acontece isso. Tem pessoas que, às vezes, não elaboram bem os seus sentimentos. Por isso que é bom a gente ter cautela, ser uma pessoa que amadurece bem as nossas posturas, não falar precipitadamente, como a Bíblia diz, né? Às vezes, assim, a Bíblia fala que peca quem fala precipitadamente, porque em muitas das nossas posturas exige nós amadurecermos esses sentimentos, né? Agora, as emoções é mais a nível do nosso corpo, é mais sensorial, né? Então, é a alegria, é a tristeza, é um medo que você tem, você vê algo, de imediato você vai ter uma reação de medo, ou você vai ter uma raiva, você vai expressar uma cara de surpresa. Nossa, meu Deus, assim, é uma coisa muito espontânea, é uma reação quase assim, ó, involuntária, que você faz aquela cara, aquele gesto, quase que sem controle, sabe? Então, isso é emoção, é do momento, né? A emoção é uma reação imediata, tipo sem filtro, é aquilo ali que você mostrou mesmo naquela hora. Ah, depois fala assim, menina, me perdoe, eu te vi lá, sabe? Na hora, eu levei um susto assim, não sei se estava diferente, aconteceu alguma coisa, ou eu estava nervosa. Então, às vezes, a gente tem até que pedir desculpas, porque a gente teve algumas emoções, algumas reações, que não era nem aquilo que a gente queria demonstrar, não é assim? Acontece com você também, eu sei que acontece, né? E depois você vai amadurecendo isso, e isso vai tendo um sentimento mais significativo para você, né? Então, isso também a gente precisa saber lidar, sabe por quê, queridos? Às vezes, desde a infância, eu acho que eu coloquei até no outro aqui. A letrinha ficou um pouco pequena, né, gente? Era para ter ficado um pouquinho maior. Era para ter ficado um pouquinho maior. Mas o que acontece quanto às emoções? Veja bem, quando nós nascemos, desde quando nós somos crianças, a gente é assim, de alguma maneira, tolhidos em não
manifestar em não falar das nossas emoções, né? Isso para o homem, então, nem se fala, né? Homem não chora, homem não abraça, né? O homem, então, aqui os homens sejam livres em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus, as mulheres também. Porque nós precisamos ter as nossas emoções curadas. A gente quase não gosta de falar das nossas emoções, não é? A gente tem medo de falar que ama alguém, tem vergonha de pedir perdão, tem medo de falar que sentiu raiva, de falar até que sentiu ódio. Igual a gente vai falar que ódio, né? A Angélica fala que ódio, né? Quer dizer, ela, amados, e as pessoas mais sinceras são as crianças e os idosos, que a gente fala que é quando não tem o freio social, da censura, da questão da limitação, que a gente vai crescendo e vai colocando muitas limitações. Então, a criança, ela tem a espontaneidade natural, saudável. Assim também como vai ficando idoso, depois ali dos 65, 70, né, Henrique? O Henrique é assim, ó, ele já está perdendo esse freio social. Tudo que ele fala já está engraçado, né? E todo mundo aceita. Eu falo, amor, você já pode falar o que você pensa. Mas a gente, aqui, a maioria de nós aqui, não tem muito esse freio social. Não é assim, tia Valdirene? Não é assim? Por quê? Nisso a gente fica podado nas nossas emoções. Então, quando a criança cai, ele fala assim, não chora não, não chora não. Foi nada não. Não, a criança está sentindo dor. Ela quer chorar, está sentindo dor. Ao invés de nós falarmos assim, doeu, querido, está doendo muito, a mamãe vai te ajudar a sarar. Vamos ver o que a gente pode fazer para diminuir essa dor. A gente logo fala, foi nada não, está doendo não. Não é assim? Isso é uma maneira errada de lidar com as emoções. Não é? Engole o choro. Ainda mais quando fala, para de chorar. Homem, menino não chora não. Você é homem, não chora não. Não é assim? Então, queridos, desde a infância, nós, a sociedade, somos responsáveis por isso. Por isso, eu quero que uma das coisas que nós vamos aprender aqui hoje. Primeira coisa, é que nós precisamos ter o equilíbrio nas emoções. E a segunda, é que nós precisamos deixar as emoções fluírem. Amém? Só que agora nós somos adultos e nós precisamos de ter o equilíbrio. Quando você vai conversar, por exemplo, o esposo, olha que lindos aqui, né? Esses pombinhos lindos, né? Quando a Bia e o Luiz, por exemplo, sentarem juntos, é importante que o Luiz, né? Ela já vai fazer isso porque ela é psi, né? Então, ela vai dizer, sim, meu amor, fala, como é que você está se sentindo? Como é que foi? O que você gostaria? Então, nós como seres humanos, nós precisamos tirar de dentro dessa pessoa todo esse sentimento e essas emoções que estão ali sufocadas. Isso é importante para uma regulação emocional. Porque sempre a gente tem essa intenção de calar o outro. Calar o outro não é saudável emocionalmente, né? Inclusive, na terapia conjugal, sexta passada, Bispo Antônio, a gente está falando sobre comunicação. E a gente falou que a grande sacada de Freud foi o quê? Descobrir que as mulheres lá do século atrasado estavam todas com histeria, doentes, por quê? Era uma sociedade machista, patriarcal, totalmente autoritária, que não deixava as mulheres falar nada. Era igual aquele programa, calada! E aí o que aconteceu? As mulheres ficaram pinel mesmo, enlouqueceram. Aí o que Freud fez? Ele ouvia os problemas, as angústias, as emoções, aquilo que estava doendo. E tinha muita coisa doendo, porque as mulheres não se sentiam amadas, eram subjugadas, eram de certa forma violadas, não é? Então aquilo ali trazia muito sentimento de inferioridade. Então, quando a gente pede para uma pessoa, diz assim, o que você está sentindo? Estou me sentindo inferiorizada. Isso pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser na sociedade. E isso pode, querido, isso pode ter acontecido lá na infância. Por que a terapia é importante? Por que a cura interior é importante? Porque isso pode ter acontecido há 15 anos atrás, 20 anos atrás, e essa emoção está lá dentro. O ressentimento porque todas as vezes que a pessoa lembra daquilo, ela vai
sentir. Ela vai sentir com a mesma emoção ou com o mesmo sentimento de quando aquilo aconteceu. Não é sério isso? É sério, é muito sério, né? A doença física a gente está vendo ali, a gente põe um remedinho, a gente cura, mas o adoecimento emocional, o adoecimento mental, esse é o grande problema do adoecimento mental, né? Aquele Mike lá que cometeu aquele suicídio, vai saber o que aquele menino passou. Será que ele foi abusado? Foi rejeitado? Ele tinha uma autorrejeição? Qual o complexo? Qual o sentimento que ele tinha? Quais as emoções? Alguma coisa muito séria aquele menino passou. E não só ele, mas a família toda. Eu já trabalhei com uma colega que ela tinha um filho que cometeu também suicídio. E ela sofria muito. O filho dela, até eu aposentar, já tinha 10 anos. E ela sofria na data de aniversário do filho, na data de falecimento do filho. E aquele filho, nossa, era muito sofrido. E eu orava por ela, eu conversava, e eu tentava ajudar. Mas era uma dor eterna, a dor daquela mãe que teve um filho que cometeu suicídio. E ela disse que o menino cometeu suicídio com 21 anos, né? Aqui no interior do Goiás. Então, queridos, a regulação emocional é isso. É a gente deixar as emoções saírem. Porque o que acontece? É igual aquela borboleta no casulo. Está preso ali. Quando se fala de uma emoção, é um alívio. É um alívio da alma. É um alívio do coração, e aquilo que parecia que trazia um peso, que só aquela pessoa guardava, ela divide com outra pessoa, não é? E aí, quando há, então, o perdão, quando há outra pessoa para dizer, para tirar aquele sentimento de culpa, de raiva, para amenizar, para ir desgastando aquele sentimento tão negativo, aquela emoção negativa, tudo isso vai trazendo uma culpa e vai aliviando e vai tirando toda aquela casta ali, aquela dor, não é mesmo? Então, olha só, eu coloquei tão pequenininho que nem eu estou conseguindo ler. Vocês estão lendo aí não, né? Vocês estão bom de visão aí? Então tá, deixa eu tentar ver aqui. Então, nós já colocamos que emoções positivas e negativas, né, são legítimas, certo? Emoções positivas e negativas são legítimas. Diga comigo, emoções positivas e negativas são legítimas. Tá, e elas devem ser nomeadas desde a infância, tá certo? Se a gente aprende isso, tá? A nomear as nossas emoções. E como nós falamos, a gente não precisa ter vergonha disso. Se você sentiu uma emoção negativa, daqui a pouquinho nós vamos colocar o quadro de emoções. Se você sentiu uma emoção negativa, muitas vezes você não vai chegar para a pessoa diretamente falar, porque ela pode não estar preparada. Mas você pode ter outra pessoa, pode ser com a sua esposa, pode ser com o esposo, pode ser com o seu discipulador, pode ser com, por exemplo, o seu chefe. Você pode chegar para o seu chefe e dizer, falar assim, olha, eu não estou suportando o meu colega lá de sala. Ele está pisando na bola. Às vezes você não pode dizer isso para ele, é ou não é? Mas você pode dizer para o seu chefe, olha, eu não estou conseguindo produzir porque estou tendo um problema e tal. Eu estou muito triste, eu estou muito angustiado. Você pode falar com o superior, sem querer entregar, mas buscando resolver o problema. Certo, queridos? Porque isso também é regulação emocional. É você resolver um problema sem criar outro, né? Então, as emoções, elas devem ser nomeadas. Falar o que se está se sentindo é com uma pessoa que vai poder te ajudar também. Certo? Ser nomeadas, devem ser faladas desde a infância, mas com alguém que pode ajudar. Se você sabe que você vai falar de uma emoção negativa para alguém que vai se inflamar e vai tomar suas dores e vai, sabe, assim, ficar pior a situação, não fale. Concordam? Não é a pessoa indicada. Às vezes a pessoa não tem a maturidade, não tem o equilíbrio, não é a pessoa indicada para você falar. Mas sempre quando a gente procura, tem alguém que possa nos ajudar a lidar com essa regulação emocional, tá bom? Então, vamos lá, que tem jogo do Flamengo hoje, né? Eu estou sabendo, viu? Estou sabendo. Então, olha só. É necessário saber regular as emoções. Uma das maneiras mais
que é outro conteúdo que a gente já falou muito aqui, que é a inteligência emocional. Toda vez que vocês verem QE, é coeficiente emocional, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional consiste no autoconhecimento, na autogestão e na empatia, ou seja, uma consciência social. Então, eu tenho inteligência emocional quando eu consigo me autoconhecer, saber quem sou eu, com as minhas limitações e com as minhas potencialidades. Quando eu consigo gerir, quando eu consigo ter autogestão da minha pessoa, eu preciso ser uma pessoa que eu tenho autogestão de mim mesmo. Dizer, não, eu consigo me governar bem. Você tem que ser governante de você mesmo, tá certo? Se você, não, minhas emoções são bagunçadas, eu quero fazer isso, não consigo, tal, não consigo, sabe? Então, isso é importante, a gente ter autogoverno de nós mesmos. Então, esse autogerenciamento, ele vai ser muito importante para você regular suas emoções. Porque, assim, mesmo que às vezes a gente não quer fazer alguma coisa, a gente vai aprender daqui a pouquinho umas técnicas de autorregulação, que é você fazer a ação contrária ao que você queria fazer, sabe? Quando você é acostumada, toda vez que você está chateado, você, não, eu vou sair de casa, eu vou fugir do problema e eu não vou enfrentar o problema. Aí uma das tarefinhas, como é que eu coloquei lá? Até esqueci agora. Uma das tarefas, não. Uma das maneiras de você resolver isso é você enfrentar o problema e dizer, não, eu vou enfrentar de frente. Eu tive uma situação difícil, eu vou enfrentar de frente, eu vou conversar com a pessoa, eu vou dizer, olha, aconteceu isso mesmo, assim, assim, eu quero resolver. Você não fugir do problema. É uma das maneiras para você se autorregular. É não fugir do problema. Porque cada vez que você foge, o problema vai ficando maior. Tá certo, queridos? Então, tem que se autoconhecer, se autogerenciar e ter empatia. Se colocar no lugar do outro para saber, não, a pessoa fez isso comigo, mas será, o que a pessoa está passando? Para a gente também não ficar se vitimizando sempre. Não, eu sou a coitadinha, tal, né? E tudo, né? E também isso não é legal. Ó, toda emoção tem uma função, eu já falei, a emoção é uma reação, também já falei, imediata. Tá, isso aqui também eu já falei. Vamos para frente. Aqui, quadro das emoções, queridos, olha só. As emoções, a gente tem desde emoções brandas, como serenidade, aprovação, apreciação, distração. Tem as emoções opostas, né? Do oposto, serenidade, pensativo. Aprovado, tédio. O oposto de apreensivo seria aborrecido. De distração, está interessado. Tem as emoções básicas, que são alegrias, o oposto é tristeza, confiança, nojo, medo, raiva, surpresa, antecipação. As emoções vermelhas, mais intensas, né? Êxtase, angústia, admiração, repugnância, terror, ira, assombro, vigilância. Então, olha, as emoções, de uma maneira geral, elas já foram classificadas, tem até outra escalinha, que é essa escala aqui, ó, de Hawkins, né, um nome difícil de falar, Hawkins, que até classifica as emoções de acordo com as cores. Sabe aquela questão que a gente também já ouviu, que tem cores que acalmam a gente? Né? Por exemplo, ó, ali no meio, as cores verdes e azuis, já os tons, né, verde e azuis, são aqueles tons da serenidade, que a gente fica tranquilo. Tanto é que Deus fez a maior parte do universo, o quê? O mar azul e o mar e o céu, azul e verde, né? O céu azul e o mar verde e azulado também. Porque são tons que a gente tipo acalma, né? Acalma, o branco também, são serenos, né? Então, aqueles tons mais quentes, mais vibrantes, são intensidades de emoções. É provado que se você chegar num ambiente com cores muito vibrantes, vermelho, pink, cor roxa, cores assim, fluorescentes, essas cores deixam as pessoas mais agitadas, né? Então, as emoções também, por exemplo, se você quer ficar mais tranquila no seu ambiente, no quarto, não, eu quero um quarto com cores mais serenas. É por isso que tem os tons bebês, não tem os tons bebês?
tudo clarinho, né? Tem os tons pastéis também, é tudo sereno. Por isso que há também aqui essa escala que associa até os tons de emoções com as cores também, né? Aqui também eu gosto muito desse exemplo. Olha lá. Quem nunca assistiu o filme do Incrível Hulk? Todo mundo já assistiu, não já? Tem na Netflix? Tem? Já, né? Pois é, mas todo mundo conhece essa imagem aqui. Esse ator, o ator normal, ele, olha a simpatia, olha o sorriso carismático, tal. Ele é aquela parte nossa da sensatez, da razão, da sobriedade. É quando as suas emoções estão equilibradas. Você está com uma regulação emocional. Mas o que acontece com o personagem no filme quando ele é irritado? Quando ele tem alguma coisa que o deixa insatisfeito? Ele fica enfurecido, ele rasga suas roupas, ele parte para cima, não é assim? Ele vira um leão, né? Então ali, olha, ele vira aquele monstro lá. Aquele monstro simboliza a emoção descontrolada. E tem pessoas que são assim, são só emoções. Emoções no sentido extremo da palavra. Já viu falar assim, a pessoa é só emoção, é só Coca-Cola? Porque é efervescente, né? Aquela pessoa que é assim, ó, ela escuta qualquer coisa, é chamado colérico sanguíneo hemorrágico, né? Que a coisa é, ufa! Né? Ele não suporta nada, ele tem sangue no olho. Isso, queridos, eu vou dizer, a pessoa assim, tem hora que ela resolve algumas coisas, mas na maioria das vezes causa mais problemas, é ou não é? Causa mais problemas do que soluções. Então, quando você lembrar de regulação emocional, lembra do Incrível Hulk. Né? O Incrível Hulk é uma pessoa normal, mas ele se transforma no monstro, porque ele não tem equilíbrio das suas emoções. Ele vira um monstro. Será que a gente também, quando alguma coisa mexe conosco, a gente vai ter uma emoção negativa? Lembrando que eu falei, as emoções podem ser positivas ou negativas. Os sentimentos também, né? Então, saber lidar com essas emoções é a gente ter a técnica. Sim, lembrei, a palavra é técnica. A técnica, né? A técnica certa para na hora que aparecer uma situação, a gente não explodir. Tem pessoas que são muito explosivas, tem pessoas que são muito passivas diante de uma situação, ou elas são passivas, melancólicas e choram muito e ficam sem ação. Eu nunca sei o que fazer diante de um problema, né? Eu bati o carro, gente, bateram no meu carro, e naquela hora eu fiquei sem ação, eu só chorei, eu fiquei gelada, tremendo, e eu não sabia o que fazer, as emoções descontroladas. Já ouviram alguns relatos assim? Eu também já ouvi. E já ouvi também o oposto. Bateram no meu carro, eu saí e gritei e já xinguei logo, seu filho de uma mãe boa, que você não me viu aqui e tal. E o outro já partiu para a briga e o negócio ficou pior. Tanto um lado como o outro tem emoções extremadas, não é assim? E dessa maneira, o Incrível Hulk, lá porque o filme, lógico, que coloca ele como um herói, né? Um monstro bonzinho, não é? Um monstro bonzinho. No final, pelo menos quando eu assistia, né? Eu era criança. No final, ele resolvia o problema. Ele era defensor dos pobres, dos necessitados, da injustiça. Ele fazia justiça e tal. Mas, do ponto de vista psicológico, ele era um desequilibrado. Tá certo, Bia? Tá certo, Valdirene? Do ponto de vista psicológico, ele é desequilibrado. Porque ele enfurecia de tal maneira que as veias, né, todo o corpo dele, ele poderia ter um ataque cardíaco, né? Ele poderia ter um ataque cardíaco, porque ele não se continha, né? Mas era o quê? Era para o bem, mas era uma coisa descontrolada, descomunal, né? Então isso não é saudável, tá?
Aqui é um super-herói, né? Mas a gente pegou para ilustrar para vocês entenderem que mesmo que pareça que é uma emoção positiva, por exemplo, a pessoa que ri descontroladamente, né? Sorri, está alegre, ou a felicidade. Ó, não vou dizer que é socorro não, tá? Tem, e tem. Aí fala, não, mas é para o bem, eu fiz isso porque era para o bem, era justo, eu tinha que fazer justiça com as próprias mãos, não tem? Né? Tem pessoas que no trânsito sacam uma arma, mata o outro, atira, né? Tal, faz atrocidades, né? Então, até, tia Coi, nada direcionado aqui, tá? Para cá, ó, vou até olhar para cá. Mas, queridos, por exemplo, até a alegria, né? A alegria, o riso descontrolado, é uma emoção positiva, mas ela precisa ser controlada, não é? Se ela for descontrolada, ela pode ser, como é que se fala? Negativa em determinado momento. Eu já vi pessoas, certa vez, falando assim, nossa, eu tenho uma crise de riso, e já até aconteceu uma vez comigo, isso agora é pessoal, viu? Eu já vi uma pessoa caindo uma vez e me deu uma crise de riso que eu tive que me esconder, porque eu achei muito engraçado, mas eu queria ir ajudar a pessoa. E tem pessoas que até em velório têm crise de riso. Então, isso não é saudável, tem que tratar isso daí, né? Porque não é saudável, né? É alguma coisa que não está saudável, né? Então, olha só, queridos, a definição nós já falamos, vocês já até pegaram o gancho aí. Mas a regulação emocional né, RE, é a capacidade ou habilidade da pessoa de compreender as próprias reações emocionais, os sentimentos, as reações fisiológicas também. Porque as emoções, elas sempre vão estar ligadas à nossa fisiologia. Você já viu a pessoa que às vezes está com muita raiva e não consegue comer? Está muito alegre e não consegue comer? Está muito triste e o intestino fica preso ou dá diarreia? Muito. Está muito com vergonha e o rosto fica todo corado, né? Às vezes sente dor no coração, a perna trava, a circulação não está bem. Então, as emoções, elas têm muito, reações fisiológicas. Nosso corpo, ele é toda uma resposta das emoções, tá? Então, eu tenho que compreender isso daí, as minhas reações emocionais, meus sentimentos, o que isso está ligado, o que isso implica nas minhas reações fisiológicas e buscar enxergar situações da realidade, né? E a forma que elas são, sem deixar que afetam de forma negativa e intensa demais a minha própria vida. Resumindo, eu vou perceber as minhas emoções, saber como eu estou reagindo emocionalmente e também como o meu corpo reage, né? Eu tenho, por exemplo, que falar em público e desde hoje eu estou tão tenso que eu já não estou, olha gente, não estou dormindo, está dando uma ansiedade, uma tensão, meu coração, minha mente está hiperativa, eu tenho que tomar um calmante, um chazinho, isso é natural? Agora, o que a gente tem que aprender? A lidar com isso. Então, eu tenho que fazer, daqui a pouquinho eu vou falar as técnicas, a gente vai ver as técnicas já. Aqui, pronto, as técnicas. Então, olha só. Algumas técnicas, porque como eu falei no início, Deus nos deu recursos, ferramentas para o nosso autogerenciamento, tá? A gente quer terminar rápido, então eu coloquei apenas aqui algumas 6, eu coloquei algumas coisas que são coisas práticas, que você não tem que ir para um atendimento clínico, né? Que não precisa de ir para o psicólogo, nem para o psiquiatra, que a gente consegue fazer em casa, né? Então, por exemplo, além de você se aquietar, né? Você pode, primeiramente, identificar e nomear essas emoções, o que causa esse desconforto em você. Então, primeira coisa eu vou sentar, eu vou parar, eu vou identificar, eu vou dar nome, o que está me inquietando, porque às vezes a gente chega em casa no final do dia e a gente está tão intenso, ou a gente está triste, e você fala, não sei porquê, não estou me sentindo bem, será por quê? Então a gente tem que fazer esse exercício, o que está me deixando dessa maneira? Por que as minhas emoções estão assim?
né? Se você gosta de escrever, faz diário e tal, você pode até colocar isso no seu diário, né? Segundo, tira o foco de você e coloca no ambiente. Então, se você está muito tenso, uma coisa que, por exemplo, no caso de uma ansiedade, uma tensão, você chega em casa, então, por exemplo, você pode tirar o foco de você, do problema, e começar a olhar na sua casa e dar nome para as coisas. Isso é uma cadeira, isso é uma mesa, isso é um livro, isso é uma televisão da marca tal. Isso não é bobeira não, gente, funciona mesmo, funciona. Você vai dando nome para as coisas. Parece que você está doido, né? Está doido, Alex? Isso... Gente, é sério. Funciona, sabe? Então, você começa a tirar o foco do problema. É como, por exemplo, você está, às vezes, numa ansiedade, não, eu vou pensar numa coisa que me dá muita alegria. O salmista não fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança? É isso purinho. É o seguinte, naquela hora que você está muito tenso, você pensa numa viagem muito boa que você fez. Pensa no seu casamento, quem é casado. Pensa no casamento que vai vir para quem é solteiro. Pronto, já mudou. Pensa que você está comendo aquele prato gostoso que você gosta. Pensa que você está reunido em família com todas as pessoas que você gosta. Então, é importante na hora que você estiver com uma tristeza, com uma ansiedade, com um pensamento negativo, você tirar o foco de você e colocar no ambiente ou nos objetos. Terceira técnica que você pode usar ali, respiração consciente e diafragmática. É aquela respiração que você... respiração consciente, não é aquela assim, não. Que a gente às vezes respira assim, né? Você está respirando tão rápido, tão automático, que isso faz muito mal para o nosso corpo. Então, muitas vezes eu estou assim, ansiosa, eu estou tensa, eu paro tudo, fecho os olhos e vou fazer a minha respiração consciente. Né? Pois é, dá uma respirada forte, assim, né? Exatamente. Então, querido, antes de chamar lá, né, o inimigo, então você respira, né? E aí, querido, até aquela frase que eu gosto muito de colocar, respira, respira, transpira, não pira, né? Para não pirar, né? Então, você fazer uma respiração consciente e relaxar. Aqui, relaxar os ombros, faz um movimento, vai para o seu quintal, faz um alongamento. Tudo isso é muito bom, tá bom, queridos? Quarto lugar, identificar os gatilhos. O que são gatilhos emocionais? Gatilhos é tudo aquilo que, ali embaixo está, é aquilo que é um ponto de partida para algo bom ou para o algo mal. Então, gatilhos emocionais, por exemplo, você sabe que se você pensar na pandemia, você vai, seu coração começa a bater. Se você começar a pensar que não tem vacina para todo mundo, o seu coração dispara, você fica a 1000 por hora. Então, não pensa nisso, porque isso é chamado um gatilho emocional para você, né? Se você tem qualquer outro fator que é um gatilho que vai disparar suas emoções, você tenta evitar esse gatilho. Ele vai vir à sua mente? Vai, porque ele é um gatilho, ele está ali toda hora. Só que você precisa, evitar, identificar e evitar esses gatilhos. Número 5, eu gosto muito desse. Aceitação de situações que você não pode mudar. Aceitação é tipo assim, uma visita chata que você vai receber em casa. Quem nunca recebeu? Já está ficando Hulk aí, é? Queridos, quem nunca recebeu uma visita chata, indesejada em casa? Mas você tem que receber a visita chata. Tem ou não tem? Ela não vai ficar lá a vida toda. Vai passar, ela vai embora. Certo? Sim, você pode fazer isso. Você pode ajudar e fazer uma maneira para essa visita ser menos chata.
tá? Mas a visita chata e algo desconfortável tem que ser enfrentado, tá certo? Então, aceitar alguma coisa que você não pode mudar. Reclamar não resolve, murmurar, prorrogar aquilo de acontecer não resolve. Tem que encarar, então vamos aceitar. Muitas coisas na vida nós não podemos mudar, nós temos que aceitar. Então lembra que a aceitação é a visita chata que você precisa. E por último, eu já até falei, ação oposta. Então a ação oposta é você, quando tiver algo que é muito difícil para você, tente fazer a ação oposta. Ou seja, você vai fazer aquilo contrário do que você sempre fazia, né? Então, se toda vez que o meu marido derrama uma comida na mesa, eu brigo, eu fecho a cara, eu fico chateada, toda vez que ele chega atrasado, toda vez que a minha mulher se atrasa, eu brigo, eu fico chateada, eu fico 2 dias sem falar, eu fico, um Hulk. O que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, meu bem, eu vou te ajudar, né? O que é que eu posso fazer para você se organizar melhor, né? Então, você tem que fazer ação contrária àquilo que você sempre fez e não deu certo. Porque quando você fizer algo que você nunca fez, a outra pessoa também pode mudar de atitude. Tá certo? Concordam? Uma salva de palmas para descontrair, que nós já estamos acabando. Quase acabando lá, olha só. Amados, e o contrário da regulação emocional é a desregulação. É uma pessoa disfuncional, então a falta do ré, né, da regulação emocional, né, ou a falta de um bom manejo nas emoções, nos sentimentos, o desequilíbrio emocional pode levar o indivíduo a reagir com mais tendência, com mais intensidade aos fatos ocorridos. Então, uma pessoa que não tem uma regulação emocional, tudo dela é muito intenso. Vocês concordam comigo? Tudo dela é muito intenso, tudo é muito exagerado, é muito triste, é muita raiva, é muito ódio, é muito amor, é tudo desregulado. Por isso que é desregulação emocional. Tudo é muito intenso. Todo fato que para mim, não, de boa, tal, atrasou um pouquinho, tudo bem, acontece. Para outra pessoa desregulada é muito intenso, é o fim do mundo aquilo ali, tá? A pessoa que não tem uma boa regulação emocional, ela vai ter um aumento do estresse, da ansiedade, da tristeza. Com isso, transtornos emocionais como depressão, toque, síndrome do pânico, etc. Ela vai ter problemas interpessoais, lógico que vai, na família, no trabalho. Isso implica em dependências químicas, como do fumo, do cigarro, de bebidas, de drogas, porque ela vai ter uma fuga, tá? Essa pessoa com uma desregulação emocional, ela vai buscar uma rota de fuga. E geralmente vai ali, para dependência química. Ela vai para cigarro, vai para as drogas, vai para a bebida, vai para as drogas. Por quê? Ela não consegue se autogerenciar. Ela não consegue dar conta das emoções reprimidas e doentias, então vai fazer uma rota de fuga. Essa pessoa também ela vai ter transtornos alimentares, a fuga pode ser em alimentação, ela pode ter distúrbios mentais, distúrbios sociais também, transtornos de personalidade, ela pode se tornar uma pessoa muito tóxica, tá? O que é uma pessoa tóxica? É uma pessoa que se vitimiza, é uma pessoa que sufoca os outros, é uma pessoa que tem posturas disfuncionais, é uma pessoa doentia nos seus relacionamentos, que sufoca todo o relacionamento dela, ou é muito possessivo, é muito doentio, né? Então, essa pessoa, porque ela exige muita atenção, se ela está num local, ela quer falar muito, ela quer muito atenção, ou ela vai chorar muito, ela quer falar muito de si, ela é muito excêntrica, muito narcisista. Conhece alguém assim, gente? Todos nós conhecemos, não é mesmo? Porque ela é uma pessoa que ela tem as suas emoções fragilizadas, né? E a partir do momento em que a gente conhece essas emoções, a gente vai aprendendo. Esse aqui parece que reduziu mais. É porque eu mandei para o Isaac, e olha, você consegue ler? Consegue, né? Então tá, eu vou ler para vocês. Como saber se uma pessoa não consegue aumentar, Isaac?
Acho que ele consegue. Consegue regular aí para nós, Isaac? Ih, desregulou total. Ele vai conseguir lá. Queridos, então, essa pessoa, como nós estamos falando aqui, tendo esse conhecimento, tudo isso é para a nossa melhoria. Porque à medida que nós vamos tendo, é isso aí, à medida que nós vamos sabendo que essas emoções precisam ser lapidadas, tratadas, reconhecidas, a gente vai vendo que, olha só, se uma pessoa ela não tem uma boa regulação emocional, essa pessoa ela não consegue se regular emocionalmente, então ela vai começar a apresentar uma alta resposta emocional a diversos eventos de sua vida e ter dificuldade de retomar ao equilíbrio. Então, toda vez que ela tem um evento que envolve emoções, ela vai ter novamente muita dificuldade de se equilibrar novamente. Ou seja, tudo para ela é muito intenso de emoção, né? Tudo muito carregado de emoção. E isso não é saudável para ninguém, porque isso pode e vai fazer mal a longo prazo para essa pessoa. Então, a gente quer concluir deixando para vocês, né, que nós possamos ser como uma árvore frondosa, frutífera, com todas essas emoções aqui, conjugadas, né, do gerenciamento do tempo, assertividade, tendo empatia, autocompaixão, tanto dentro de nós como fora de nós, vivendo, gerenciando o tempo, as emoções, planejamento, flexibilidade. Daqui a gente teria muita coisa para falar ainda, né? De essas esferas aqui que nós podemos trabalhar em nós. Mas a conclusão é que uma boa regulação emocional, ela nos proporciona uma boa também qualidade de vida. A gente precisa ter uma boa qualidade de vida. Isso vai implicar em uma saúde mental de qualidade, tá certo? E você pode, até a partir de hoje, começar a relacionar suas emoções negativas e positivas, né? Se você quiser até pesquisar, hoje em dia, né, a gente consegue tudo isso aí no Google. Então, você pode pesquisar mais sobre as suas emoções. A semana que vem, a gente vai ver alguns transtornos emocionais. Josibete vai estar aqui, né? Hoje, como eu disse para vocês, ela pediu 1000 desculpas, a gente precisou trocar. Mas o que acontece? O objetivo dessas aulas, dessas ministrações, é para que nós tenhamos uma saúde mental, uma melhor qualidade de vida e para que nós também possamos ajudar outras pessoas na sua qualidade de vida também. Saber que as nossas emoções podem ser doentias, porque nós vivemos de um contexto doentio. Não é culpa toda nossa, mas o bom é que nós estamos aprendendo para a gente se autogerenciar e ajudar as pessoas que precisam de nós também. Não é bênção isso? Não é? Então, mas eu aprendi assim, eu achava que meu pai, que fulano, que ciclano, eu sou assim mesmo. Não, você é assim, mas você pode ser melhor, né? Você pode mudar, eu também posso. E eu digo para vocês, eu vou passar a vida inteira me lapidando, porque cada dia eu quero ter melhor qualidade de vida e eu quero também ter uma saúde mental de qualidade, né? E a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, o conhecimento sempre nos liberta de fortalezas e de prisões como essas nas nossas emoções que nós podíamos carregar a vida inteira, né? Então, quando a gente tem conhecimento assim de uma área específica tão importante, nós podemos nos libertar de algumas emoções negativas, de alguns sentimentos e podemos gerenciar melhor e termos melhores relacionamentos também. Amém, queridos? Senhor Deus, nesta noite nós queremos agradecer ao Senhor, porque estamos aqui diante de um assunto tão sério, Senhor. De um assunto que nos coloca à luz da Tua Palavra, como a Tua Palavra nos diz que é bom trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que nos dá alegria, que nos dá paz, que nos dá alento. E a Tua Palavra diz também, Senhor amado, que a alegria cura até os nossos ossos. E nós sabemos que muitas vezes as emoções, Pai, negativas, as emoções, Pai, que nos frustraram, que têm
marcado a nossa existência, tem trago também, Senhor, marcas negativas nas nossas memórias e tem nos dado também reações negativas. Quantas pessoas que são reativas negativamente, porque tem as suas emoções, os seus sentimentos, Pai, feridos, machucados, negativos, mas nós estamos aqui, Deus, à luz da Tua palavra. Queremos pedir ao Senhor que venha trazer cura, queremos pedir ao Senhor que venha trazer ordem, gerenciamento. Pai, que o Senhor venha trazer uma boa modulação, que o Senhor venha trazer uma boa regulação, Senhor, para que a Tua igreja, Senhor, seja curada, seja saudável, seja plena para a Tua glória. Abençoamos, Pai, esse mês, pedimos ao Senhor misericórdia, guarda as nossas vidas, porque sabemos que a vida vem de Ti e somente o Senhor pode tirá-la. E todos os nossos dias estão escritos no Teu livro. Pai, que possamos ser canais de cura também. Nos ajuda, Senhor, a ser luz, a ser vida para as pessoas que estão ao nosso redor. Que não só esse mês de setembro, mas durante todo o ano, nós possamos ser alento, ser paz, ser vida e trazer emoções positivas para aquelas pessoas que estão ao nosso redor. É assim que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. E a Ele nós louvamos com palmas nesta noite.